Fala galera do LTJus, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Está começando mais uma lei e hoje nosso convidado especial é a Lei 7.357, que trata sobre a lei do cheque. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar aí embaixo seu comentário. Assim como fez Tiago Oliveira, nosso grande amigo, que pediu essa lei para ser gravada. Vamos lá? Lei 7.357 dispõe sobre o cheque. Capítulo 1 da emissão e da forma do cheque. Artigo 1º. O cheque contém, inciso 1, a denominação cheque inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido. Inciso 2. A ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Inciso 3. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. Sacado. Inciso 4. A indicação do lugar de pagamento. Inciso 5. A indicação da data e do lugar de emissão. Inciso 6. A assinatura do emitente, o sacador, ou de seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo único. A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 2º. O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente, não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir. Inciso 1. Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento lugar designado junto ao nome do sacado. Se, designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão. Inciso 2. Não indicado o lugar de emissão, considere-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente. Artigo 3º. O cheque é emitido contra o banco ou instituição financeira que lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. Artigo 4º. O emitente deve ter fundos disponíveis em poder de sacado e estar autorizado a sobre eles emitir cheque em virtude de contrato expresso ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque. Parágrafo 1º. A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento. Parágrafo 2º. Consideram-se fundos disponíveis. A linha A. Os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a termo. A linha B. O saldo exigível de conta corrente contratual. A linha C. A soma proveniente de abertura de crédito. Artigo 5º. Vetado. Artigo 6º. O cheque não admite aceite considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido. Artigo 7º. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar, no verso do cheque, não ao portador e ainda não endossado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título. Parágrafo 1º. A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar a conta do emitente a quantia indicada no cheque, a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossantes e demais coobrigados. Parágrafo 2º. O sacado creditará à conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de apresentação, e antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização. Artigo 8º. Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito. Inciso 1. A pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa, à ordem. Inciso 2. A pessoa nomeada, com a cláusula não à ordem ou outra equivalente. Inciso 3. Ao portador. Parágrafo único. Vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário e ao emitido em favor de pessoa nomeada com cláusula ou ao portador, ou expressão equivalente. Artigo 9º. O cheque pode ser emitido. Inciso 1. À ordem do próprio sacador. Inciso 2. Por conta de terceiro. Inciso 3. Contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. Artigo 10. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque. Artigo 11. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na localidade em que o sacado tem domicílio, quer em outra, desde que o terceiro seja banco. Artigo 12.
Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, prevalece esta no caso de divergência, indicada a quantia mais de uma vez, quer por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, a indicação da menor quantia. Artigo 13. As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes. Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário, mesmo que o cheque contenha assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictícias, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque ou em nome das quais ele foi assinado. Artigo 14. Obriga-se, pessoalmente, quem assina cheque como mandatário ou representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou. Artigo 15. O emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia. Artigo 16. Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado com inobservância do convencionado com a emitente, tal fato não pode ser oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé. Capítulo 2. De transmissão. Artigo 17. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa à ordem, é transmissível por via de endosso. Parágrafo 1º. O cheque pagável à pessoa nomeada, com a cláusula não à ordem ou outro equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão. Parágrafo 2º. O endosso pode ser feito ao emitente ou ao outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque. Artigo 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado. Parágrafo 1º. São nulos o endosso parcial e do sacado. Parágrafo 2º. Vale como, em branco, o endosso ao portador. O endosso ao sacado vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele contra o qual o cheque foi emitido. Artigo 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais. Parágrafo 1º. O endosso pode não designar o endossatário, consistindo apenas na assinatura do endossante. Endosso em branco só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento. Parágrafo 2º. A assinatura do endossante ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente. Artigo 20. O endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Se o endosso é em branco, pode o portador, inciso 1, completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa. Inciso 2, endossar novamente o cheque em branco ou a outra pessoa. Inciso 3, transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem endossar. Artigo 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o pagamento. Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso. Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. Artigo 22. O detentor de cheque à ordem é considerado portador legítimo se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são considerados não escritos. Parágrafo único. Quando o endosso em branco for seguido de outro, entende-se que o signatário deixa de adquirir o cheque pelo endosso em branco. Artigo 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossante responsável, nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas nem por isso converte o título num cheque à ordem. Artigo 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má-fé. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao portador, no que for aplicável. Artigo 25.
Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente ou com os portadores anteriores, salvo se o portador adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. Artigo 26. Quando o endosso contiver a cláusula valor em cobrança, para cobrança, por procuração ou qualquer outra que implique apenas mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, mas só pode lançar no cheque endosso mandato. Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante. Parágrafo único. O mandato contido no endosso não se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. Artigo 27. O endosso posterior ao protesto ou declaração equivalente ou a expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão, salvo prova em contrário. O endosso sem data presume-se anterior ao protesto ou declaração equivalente ou a expiração do prazo de apresentação. Artigo 28. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco contra o qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido e pelos endossantes subsequentes. Parágrafo único. Se o cheque indica nota, fatura, conta cambial, imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se destina ou outra causa da sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liquidação pelo banco sacado provam a extinção da obrigação indicada. Capítulo 3 do aval. Artigo 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título. Artigo 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. Exprime-se pelas palavras por aval ou fórmula equivalente, com a assinatura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista a posse no anverso do cheque, salvo quando se tratar de assinatura do emitente. Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizado. Na falta de indicação, considera-se avalizado o emitente. Artigo 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado. Subsiste sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma. Parágrafo único. O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este em virtude do cheque. Capítulo 4 da apresentação e do pagamento. Artigo 32. O cheque é pagável à vista. Considera-se não estrita qualquer menção em contrário. Parágrafo único. O cheque, apresentado para pagamento antes do dia indicado como data de emissão, é pagável no dia de apresentação. Artigo 33. O cheque deve ser apresentado para pagamento a contar do dia da emissão, no prazo de 30 dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias, quando emitido em outro lugar do país ou no exterior. Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento. Artigo 34. A apresentação do cheque à Câmara de Compensação equivale à apresentação ao pagamento. Artigo 35. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contraordem dada por aviso epistolar ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. Parágrafo único. A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e, não sendo promovida, pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição, nos termos do artigo 59 desta lei. Artigo 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito. Parágrafo 1º. A oposição do emitente à revogação ou contraordem se exclui reciprocamente. Parágrafo 2º. Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente. Artigo 37. A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque. Artigo 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue e quitado pelo portador. Parágrafo único. O portador,
não pode recusar pagamento parcial e, nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque, que o portador lhe dê a respectiva quitação. Artigo 39. O sacado que paga o cheque à ordem é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque e à Câmara de Compensação. Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante. No caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parte, reaver o que pagou. Artigo 40. O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques e se dois ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferências de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior. Artigo 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar o cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais. Artigo 42. O cheque em moeda estrangeira é pago, no prazo de apresentação, em moeda nacional, ao câmbio do dia do pagamento, obedecida à legislação especial. Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeito de conversão em moeda nacional. Artigo 43. Vetado. Galera, é isso aí. Esse foi mais uma lei aqui no Aretejus. E hoje nós começamos a Lei 7.357, que depois dispõe sobre o cheque. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau!